Nesse vídeo eu vou mostrar para você de como você pode elaborar um diagrama fotovoltaico com microinversores. A gente sabe que microinversores está sendo bastante utilizado aí quando a gente trata de projetos fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos, e ele é uma alternativa aos inversores convencionais, né? Aqueles inversores de paredes. Então, muita gente se questiona, Igor, só sei fazer um diagrama unifilar para um inversor de parede, um inversor convencional, mas para microinversor eu realmente não sei para onde é que vai, como é que começa, o que é que eu preciso. Bom, então vamos lá que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa que você deve saber é como é o funcionamento de um microinversor. Então, aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar para você o datasheet de alguns. Então, ó, os microinversores, por exemplo, esse aqui da Royal Miles, então, ele tem 4 entradas, tá? Então, ele suporta até 4 módulos fotovoltaicos. Então, você pode ver até pela quantidade de entradas aqui, ó. Esse aqui ele vai de 1.200 a 1.500, no caso é a potência dele, né, de saída. Então, 1.200 de potência, 1.500 de potência. Então, você pode ver que aqui ele suporta até 4 módulos fotovoltaicos. Tem um outro aqui também da Royal Miles, que é de 1.800 e 2.000 também, 2.000 watts de saída. Ele também suporta até 4 módulos fotovoltaicos. Esse outro aqui da AP System, né? A AP System ela até mostra como é que funciona aqui o esquema de funcionamento, né, de ligação. Ó. E nesse caso aqui, esses módulos eles são ligados em paralelo, ou seja, esse microinversor ele possui apenas 2 MPPTs, diferente desse aqui da Royal Miles que possui 4 MPPTs. Mas suporta até 4 módulos fotovoltaicos. Tem esse outro aqui de 1.200 também, que na verdade é igual, parecido, né, com esse aqui que eu apresentei para você. E a esse outro aqui, esse microinversor, muita gente fala que microinversor só tem ele monofásico, né, 127, 220. Mas há também alguns microinversores trifásicos, tá? 380 volts ou 220 volts aí de saída, tá? Então, que ele vai possuir 3 fases e o neutro de saída. Então, ele já suporta até 8 módulos fotovoltaicos. Então, ele já é bem mais robusto esse tipo de microinversor. Mas ele é bem difícil de você encontrar no mercado. Não é nem que ele é tão difícil de você encontrar no mercado, é de você fazer um projeto fotovoltaico utilizando ele. Por quê? Porque o microinversor em si, ele já tem um valor bem mais elevado que os inversores convencionais. Mas, de qualquer forma, vamos aqui para a parte do diagrama, que é o que nos interessa. E aí, como é que eu vou fazer esse diagrama unifilar fotovoltaico do microinversor? Bom, aqui eu tenho um projetinho bem simples, tá? Então, nesse projeto aqui, ó, ele foi utilizado apenas um microinversor, então um projetinho pequenininho, tá? Então, aqui, ó, de 4 módulos, tá? De 340 watts. Então, aqui, ó, o que é que você pode perceber aqui? Então, tem uma aula aqui também que eu explico como é que você pode dividir em 3 partes o diagrama unifilar. Então, a gente vai ter aqui a parte fotovoltaica, a gente vai ter a parte de proteção CA e também a gente vai ter a parte do padrão de entrada. E como é que está esquematizado ele? Aqui a gente vai ter nossos 4 módulos, então você vê que aqui eu distingui meus 4 módulos fotovoltaicos. Se você quiser, pode desenhar 4 módulos aqui, um do lado do outro, mas não há necessidade para a distribuidora isso. Aqui já fica bem subentendido, né? Então, são módulos da Trina Solar de 340, 4 módulos. A corrente de cada um deles é de 8,99 e a potência total vai dar de 1.360. Aqui a gente tem a quantidade de cabos, então eu especifico a quantidade de cabos. Então, como são 4 módulos por microinversor, então eu vou ter 4 cabos positivos e 4 cabos negativos, né? Ou então o vermelho e o preto, como a gente mais utiliza no mercado. Aqui eu vou ter as informações do meu microinversor. Então, microinversor Royal Miles, esse aqui no caso foi o de 1.200, coloquei as informações dele, tanto a de saída quanto a corrente dele de entrada e também de saída e a potência total dele, que nesse caso é de 1.200 kW. Bom, aqui eu vou ter o cabo, então a gente sabe que como ele é monofásico, então eu vou ter 3 cabos, fase, neutro e o terra. Então, vamos lá. Já passamos pela parte fotovoltaica. Aqui a gente está indo para a parte de proteção. E aqui, ó, a gente vai ter o nosso disjuntor, tá? Nesse caso aqui, ó, olha só. Como a minha corrente é de 5 A, então eu posso utilizar aqui facilmente um disjuntor de 10 A, que vai fazer a minha proteção. Então veja que é bem simples. Igor, se a saída do meu
microinversor, por exemplo, fosse de, vamos lá, 13 amperes, e aí fica até fácil nesse modelo de diagrama que você consegue editar rapidamente. Então, dá para a gente usar um de 15 amperes, tá? Mas vamos voltar para o nosso caso aqui. Então, deixa eu ver aqui. Aqui estava de 5 amperes. Então, vai fazer essa proteção aqui do cabo. Aqui a gente vai ter os nossos DPS. Então, na nossa região aqui, a nossa tensão ela é 220. Então, eu vou utilizar os DPS de 275 VCA. No caso, se fosse 127, eu iria utilizar o de 175. Aqui eu vou ter os meus cabos. Então, aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, da proteção CA até a parte dos módulos fotovoltaicos, tudo isso aqui, ó, vou selecionar aqui para você ver, ó, tá? Toda essa parte aqui que está em verde aqui, ó, ela é composta pela parte fotovoltaica, tá? Então, os módulos, olha só, os módulos, o meu microinversor e também a minha proteção CA. Daqui em diante, eu vou ter da parte do padrão de entrada. Então, aqui eu tenho o meu quadro de cargas do meu cliente. Então, eu vou ter o valor de carga instalada, demanda, corrente e tensão. E aí você pode perguntar aí onde é que eu encontro essas informações, tá? Essas informações aqui são exclusivas apenas para a distribuidora da Equatorial. A Equatorial vai te exigir que você coloque essas informações. Demais distribuidoras não te exigem isso. Então, no caso aqui, foi utilizado um cabo de 6 e aqui eu sigo em diante com o meu padrão de entrada. Então, o meu disjuntor do padrão de entrada e aqui o medidor do padrão de entrada e aqui são as especificações do ramal de entrada e aqui o meu aterramento do medidor, tá? Então, esse aqui foi um diagrama bem simples. Tudo bem, entendi, mas e quando eu tiver 2 microinversores, 4 microinversores, 8 microinversores, como é que eu faço? Então aqui, ó, eu tenho um outro tipo de projeto. Então, ó, eu estou utilizando o mesmo esquema aqui, só que no caso eu vou estar utilizando 4 microinversores de 1.200 da Royal Miles, tá? O mesmo. E aí o que que acontece? Os microinversores você pode conectar um ao outro, tá? Então, a depender da potência, você pode. Isso você tem que ver no datasheet do seu equipamento, tá? Porque a depender deles, você pode fazer 4 deles juntos, ou seja, eu poderia unir todos eles juntos, aqui, ó, e aí eu somaria toda a corrente deles, por exemplo, aqui no caso é de 5 amperes. Então, nesse caso, 5 vezes 4, eu teria uma corrente de 20 amperes. E aí eu poderia utilizar um único disjuntor. Só que nesse caso, foi exigido, e ficaria até mais fácil por questão de proteção, que a gente separasse em 2, tá? Porque caso um desse problema, vamos supor, um desses disjuntores desarmasse, a gente teria o outro aqui que iria estar funcionando normalmente, tá? Então, é só questão mesmo de engenharia, de esquema, às vezes questão do telhado do cliente, onde é que vai ficar melhor os módulos, onde é que não vai. Então, aqui é mais um probleminha de engenharia, mas coisa simples de resolver. Então, ó, segue os mesmos esquemas. Então, aqui, ó, eu vou utilizar 2 microinversores, aqui, ó, as mesmas informações, 4 com 4, que eu vou ter 8 módulos. E aqui a corrente, ó. Então, eu vou ter a corrente de 5 com 5, eu tenho um 10 amperes. E aqui eu posso utilizar um disjuntor de 16 amperes, que é o acima da soma dessa corrente aqui e o próximo comercializado, né? E aqui também é o mesmo esquema. Como é que eu só repeti, né? Ou seja, eu só selecionei esse aqui e copiei para cá, que também vai ficar o mesmo valor, tá? Então, você vê que esse diagrama, o bom de ter um diagrama já pré-pronto é que você vai editando aqui a questão do texto. Então, vamos imaginar que você só utilizou 2 microinversores. Então, bastaria apagar essa parte aqui, né? Então, fica bem mais simples aí de você editar aí o seu diagrama. Mas deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui também vem a questão das cargas, ó. E aqui você vê que segue o mesmo esquema. Então, a parte fotovoltaica dos módulos e microinversor, proteção CA e padrão de entrada do cliente. E aqui segue o mesmo esquema que foi utilizado aqui. Bom, esse aqui é um tipo de modelo que você pode utilizar, mas caso você queira também, você pode fazer desse modelo aqui, ó. Esse aqui já é mais utilizado para um multifilar, isso é, esse desenho aqui, tá? Porque esse esquema aqui, ele é unifilar ainda, não é o multifilar total,
Mas esse desenho aqui você pode utilizar, eu gosto muito de utilizar esse tipo de desenho aqui, porque ele já é pré-pronto, já, então bem fácil também de editar. Então você vê que aqui eu estou utilizando o quê? Estou utilizando os módulos da OSDA e estou utilizando aqui microinversores da Royal Mile de 2000 watts, ou seja, de 2 kW. Então ele também suporta até 4 módulos e de acordo com o datasheet dele, a gente pode até dar uma olhada aqui, ó, é esse aqui. De acordo com o datasheet dele aqui, ó, ele suporta, ó, Royal Mile de 2000, ó, esse aqui, ele suporta até 3, ó, tem até aqui, ó, unidade máxima por ramo. Então, até 3 microinversores. Se fosse o de 1800, eu poderia unir até 4, tá? Isso a depender da tensão aqui, né? 230, 240. Se fosse 220, só poderia utilizar 3. Bom, voltando aqui. Então, eu tenho aqui meu esquema. E aqui, ó, seria o meu eletroduto. Ele vem aqui, ó. Então, ele me traz aqui meus 2 cabos, tá? Que, ou seja, como é um cabo tronco só, então todas as fases aqui, ó, ficaram uma só. Aqui ficou outra fase. E aqui eu estou levando 2 terras, tá? Nesse esquema de projeto é porque a gente levou 2 terras. E aqui eu tive 2 disjuntores de 32 amperes. Por quê? Porque aqui eu fui somando a corrente deles. Então, se a gente volta aqui, ó, como eu estou utilizando esse aqui, ó, o HMS 2000B4T, e a tensão dele é 220, então, ó, 9 vezes 3 eu vou ter 27 amperes. E aí, o disjuntor acima e mais próximo é o de 32. Então, segue o mesmo esquema aqui, tá? Então, eu coloquei duas proteções, o cliente exigiu colocar essas 2 proteções, apesar de que nem precisaria, bastava uma só, mas ele exigiu que tivesse essas 2. Bom, então a gente colocou aqui 2 disjuntores de 32 amperes e aqui o meu padrão de entrada, que no caso foi o de 63 amperes. Depois disso aqui já feito, é só você colocar no seu layout e você fazer a impressão, né? Então, nesse caso aqui, eu poderia colocar, poderia ser esse aqui, né? Então, só bota aqui, bota aqui zoom. Não. Poderia ser esse projeto aqui, ou poderia ser esse outro aqui também, que a distribuidora iria aceitar. Beleza? Então, é nesse esquema aqui que a gente faz o nosso diagrama unifilar fotovoltaico com microinversores. Então, você vê que a diferença dele para um de parede é principalmente o quê? Porque os módulos são, praticamente cada módulo é uma string e todos eles é conectado no microinversor. Diferente do de parede, que às vezes você tem lá uma fileira com 10 módulos, 20 módulos, 5 módulos. Então, você precisa ali fazer um cálculo para saber quantos módulos suporta por string. E caso você queira ter acesso a dezenas de diagramas unifilares fotovoltaicos como esse e que você aprenda também a como elaborar seus próprios diagramas fotovoltaicos, você pode participar do curso Acervo de Diagramas Fotovoltaicos, que é um curso online da gente com 21 aulas, onde a gente te explica exatamente como você vai utilizar todos esses diagramas. Por exemplo, aqui tem uma aula onde eu apresento, ó, como é que você já vai baixar os seus diagramas, ó, são dezenas de diagramas unifilares. Te ensino como instalar o AutoCAD. Eu ensino também para você, ó, como fazer o diagrama unifilar com microinversores, estão bem mais aprofundado que essa aula. Diagrama multifilar, diagrama com rede bifásica ou trifásica. E também tem a particularidade de algumas distribuidoras, tá? Então, esses projetos aqui já foram aprovados em todas as distribuidoras do Brasil. Porém, há algumas concessionárias que elas exigem alguma pequena particularidade. Por exemplo, a CEMIG, a Enel de São Paulo, a Energisa, ela tem uma pequena particularidade também. Mas você vê que o esquema que a gente segue é o mesmo. Porém, tem ali umas pequenas particularidades de cada distribuidora. Junto a isso também, a gente tem um curso de AutoCAD aí para você que não sabe utilizar o AutoCAD. Então, uma coisa é você ter os modelos prontos para você poder editar. Outra é você saber como utilizar a ferramenta para editar esses diagramas, tá? Então, a gente tem aulas aqui exclusivas mostrando cada um dos comandos que você precisa aí para utilizar no AutoCAD. Então, se você tem interesse, ó, basta você apertar no link aqui abaixo que vai ter uma página onde eu explico mais aprofundadamente para você.
E para você gostou desse vídeo, já curte ele e comenta aqui se você já está fazendo aí seus diagramas fotovoltaicos.